Olá, serei seu professor nesta videoaula de camadas. Vamos começar? Tema desta aula: organização do desenho ou projeto em camadas. No software de AutoCAD, muitas vezes a gente precisa criar desenhos adequados a normas, sejam elas normas técnicas de desenho técnico, arquitetônico, enfim. Então, isso gera uma grande quantidade de linhas e objetos. Então, por exemplo, você tem uma planta baixa aqui, que tem objetos, mobiliário, tem linhas representando tubulações, trajetórias, paredes, e mais a linha que delimita o perímetro de um terreno ou de uma edificação. Nesse caso, a gente deve criar, assim, em especial para a gente facilitar a organização do desenho em sua análise e em sua edição, criar linhas diferenciadas, objetos diferenciados, muitas vezes com cores, com textura adequadas. Além disso, a gente pode criar uma sistemática com as camadas, onde na análise a gente pode ir diminuindo, apagando temporariamente algumas linhas ou objetos para que a gente possa analisar. Então aqui na Ribbon Layers nós temos um menu e nós temos também todas as camadas que já foram criadas naquele desenho que você abriu. Você tendo acesso a elas, você vai ter o nome e vai ter também a característica dessa linha. Além disso, você vai ter aqui 3 comandos onde você pode restringir a criação dela. Pode restringir a visualização dela. Então, se a gente pegar uma aqui, por exemplo, nós temos algum layer que representa algum tipo aqui de linha do desenho. Tem aqui essa que chama exemplo 1. Se eu vir aqui o ícone que parece uma lâmpada, e apagar, automaticamente eu não vou visualizar entidades, objetos que foram criados com ela. Por exemplo, vou acender novamente aqui. Nessa região do desenho, eu tenho uma entidade que foi criada com aquele layer. Venho aqui no menu, seleção dos layers, procuro o layer exemplo 1, aciono novamente, ele já automaticamente ele reaparece. Ou seja, eu vou apagar ele momentaneamente. Na verdade, ele vai continuar no nosso desenho, só que eu vou eliminar a visualização. Quando eu pego um desenho, eu abro um desenho, um arquivo que eu não fiz e quero visualizar, eu quero apagar ou modificar momentaneamente essa entidade. Eu clico nessa entidade 2 vezes, dou um duplo clique, e ele aparece aqui o nome do layer que foi utilizado. Daí eu posso ir lá no menu e localizar esse layer para que eu possa, por exemplo, apagar a visualização dele momentaneamente. Aqui, por exemplo, eu clico aqui, daí esse layer ele deixou de aparecer aqui. Isso facilita muito na hora de visualizar, de fazer uma análise mais aprofundada do desenho. Um outro recurso que a gente tem nesse comando é de modificar cores, por exemplo. Você pode pegar um layer que você quer visualizar melhor ou quer adequá-lo a algum tipo de norma. Você pode clicar aqui no ícone das cores e modificar a cor dele em qualquer momento que você achar conveniente. Por exemplo, vou clicar aqui no amarelo, vou clicar em OK,
o comando salva a alteração e passa a aplicar aqui, ó, essa entidade aqui, esse desenho, ele estava com o layer exemplo 1, eu modifiquei a cor, automaticamente ele já modificou. Na Ribbon Layers, eu tenho acesso a todas as ferramentas aqui que eu vou utilizar numa visualização. Eu posso restringir também que esse layer, quando eu clico no cadeadinho aqui, né, eu não deixo mais, não permito mais que esse layer seja modificado e consigo também congelar ele, né, com a ferramenta Freeze, para que ele não seja mais modificado. Agora, se eu quiser criar um layer, eu tenho que vir aqui no Layer Properties, né, que é a propriedade Proper. Eu venho aqui em Layer Properties, onde eu tenho as propriedades do layer, e ele me abre o menu completo. Esse menu completo ele tem todas as características dos layers que foram criados naquele projeto, ou naquele desenho que você está editando, ou ele me permite criar um layer novo. Então tem aqui os ícones, tem o primeiro ícone aqui, New Layer, eu clicando nele, o comando já me cria aqui o menu para que eu possa criar um layer. Então, por exemplo, você quer criar uma linha específica para um perímetro, um contorno. Você pode nomear ele como contorno, por exemplo. E você já cria ele aqui com o nome que você desejar, que isso ajuda muito na organização do teu desenho. Então, aqui eu tenho as ferramentas de restrição. Uma outra ferramenta de restrição que nós não temos acesso no ambiente model, na Ribbon, que nós estávamos vendo anteriormente, é a restrição de impressão. Se eu clicar aqui, eu estou restringindo a impressão daquele layer. Mesmo que ele esteja sendo visualizado no ambiente model, ele não será impresso. Então eu posso alterar aqui a cor dessa linha, desse layer, né, novo que eu estou criando aí. Ele está sendo configurado com a última cor escolhida, amarelo. Eu crio uma cor aleatória aí, por exemplo, verde. Dou OK. Então o meu layer contorno, ele vai sempre aparecer no ambiente model na cor verde. Agora um item muito importante, quando a gente está falando de normalização de desenho. Se a gente criar aqui no modo como ele é criado, na textura da linha, né? Eu clico aqui e eu consigo alterar. Eu posso criar linhas tracejadas, traço e ponto. Se não tiver aqui no primeiro menu a linha que eu quero, o tipo de linha que eu quero, eu vou aqui em Load e procuro mais opções da biblioteca do software que tem instalado na minha máquina. Aqui você tem várias opções. Se eu quiser selecionar uma destas daqui, eu clico na linha, por exemplo, Center, que é uma linha de centro. Clico nela, dou OK, confirmo. E ela automaticamente é salva aqui no AutoCAD. Consigo também alterar a espessura da linha para que eu possa fabricar. Eu posso deixar no modo Default, onde ela assume o formato original dela, ou eu posso criar uma espessura diferenciada aí. Vou deixar aqui, por exemplo, 0,15 15 centésimos de milímetro. Dou OK, ele já configurou. Aqui eu posso alterar a transparência, né? Clicando em transparência. Eu posso alterar a transparência do meu layer, ou não, né? E aqui a coloração, o nome da cor que eu escolhi
para que eu possa me orientar. Aqui eu tenho restrição, aqui eu posso restringir, congelar também a visualização, ou eu posso restringir ou não a impressão. Então, criei meu layer. Se eu quiser habilitar para esse layer que eu acabei de criar, seja o layer corrente, ou seja, toda vez que eu criar uma linha nova, ele já vai estar habilitado, eu clico aqui, dou um duplo clique, aliás, e ele já se torna o layer corrente. Fecho o menu e eu tenho aqui o layer já habilitado no menu aqui, o layer contorno. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto camadas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!